União Europeia se torna pioneira na regulamentação do uso da inteligência artificial no mundo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Vamos falar agora sobre a regulamentação da inteligência artificial pelo mundo, mas não antes de você se inscrever aqui no canal da Escola do Empreendedor Raiz, caso você ainda não seja inscrito. Clica lá no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós postarmos daqui pra frente e deixa o seu joinha se você gostar do vídeo. Mas primeiro eu te faço um desafio, não curte ainda, ok? Eu gosto de pedir aquilo que é justo, você não pode curtir sem saber do conteúdo. Primeiro assiste, aproveita o conteúdo e lá no final, se você gostou do vídeo, aí sim, deixa o seu like, deixa o seu joinha pro YouTube saber que o nosso vídeo foi bom. Não esquece também de comentar aqui, ok? Vou deixar também aqui um link na descrição do vídeo ou um QR Code aqui na tela para que você faça parte, seja um membro fundador da nossa comunidade da Escola do Empreendedor Raiz. Lá você tem uma área de network para trocar negócios, fazer parcerias, encontrar de repente seu próximo sócio do seu próximo projeto ou negócio. Você pode se capacitar, fazer as nossas certificações, nossos treinamentos para que você seja um bom profissional do futuro. E por enquanto, no nosso pré-lançamento, o acesso está gratuito, então não fique de fora. Entra lá para você conhecer a nossa comunidade da Escola do Empreendedor Raiz, ok? Eu vou ler essa notícia aqui agora falando sobre a União Europeia, como que ela vem regulamentando o uso da inteligência artificial, sendo o primeiro bloco de países do mundo a fazer esse tipo de regra, né? Criar ali regras para o uso da inteligência artificial. Nós estamos em 2024, é ano eleitoral, nós sabemos que existem vários riscos do uso dessa inteligência artificial. A gente pode encontrar coisas estranhas nessa eleição, nessa campanha. De repente um político usando a voz de outro político, a imagem de outro político. A gente sabe que já é possível fazer esse tipo de coisa, colocar a voz de uma pessoa, colocar a imagem dela num lugar que ela nunca esteve, e aí para você provar que focinho de porco não é tomada, fica muito difícil. Então é preciso que tenha um mínimo de regulamentação, ok? Então vamos ler essa notícia e eu vou reagir junto com vocês fazendo alguns comentários, ok? Vamos lá? União Europeia aprova a primeira regulação da inteligência artificial no mundo. O bloco se torna pioneiro em estabelecer regras para os usos da IA e pode influenciar outros países, incluindo o Brasil. Entendo o que diz a lei. Quando o ChatGPT foi liberado ao público em novembro de 2022, olha só, novembro de 2022, gente, parece que faz tanto tempo, já evoluiu tanto essa inteligência conversacional, o ChatGPT encabeçando, puxando a fileira dessa corrida das inteligências artificiais, parece que faz uma década de tanto que já evoluiu, e faz só um aninho aí, um ano e pouco. Todo mundo ficou maravilhado com as capacidades da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ficou mais do que claro que a tecnologia tinha lá seus riscos, e iniciou-se uma corrida global para normas para o uso seguro dessas ferramentas inovadoras. A Europa saiu na frente. O Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira, 13 de março, ok? O primeiro conjunto de leis do mundo que regula o desenvolvimento e os diversos usos da inteligência artificial nos 27 países membros do bloco. Com isso, a União Europeia se torna pioneira na empreitada e pode inspirar outras iniciativas do tipo, inclusive no Brasil. A tramitação do projeto foi acelerada devido à popularização recente de ferramentas de IA e aos possíveis problemas que elas podem gerar. São questões envolvendo a privacidade dos usuários, a substituição da mão de obra humana, a segurança de dados e a criação de conteúdos falsos, como fake news e deepfakes, as fotos e vídeos hiperrealistas criados por robôs. Realmente, isso aqui é o que eu acabei de citar aqui antes da gente começar a reagir à notícia. A mim, eu, Thiago Miranda, particularmente o que eu mais me preocupo com relação a isso é justamente essa questão das deepfakes, né? De repente alguém pegar aqui a minha imagem, treinar a inteligência artificial com o meu vídeo, com a minha voz e colocar palavras na minha boca que não foi eu quem disse, né? Ou me colocar num local e isso poder gerar algum problema pra mim. Ou isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Hoje a gente tem diversos golpes, vamos falar de golpes especificamente, né? Existem diversos golpes que você, de repente, você deve já ter visto em algum lugar, conhecer alguém que já caiu nesse golpe, de alguém tentando se passar por você, se passando por alguém da sua família, por exemplo, pra tentar arrancar dinheiro de você. Alguém que manda mensagem pra sua mãe, se passando por você, e aí fala que tá em algum lugar, furou o pneu do carro, quebrou alguma coisa, precisa de um dinheiro rápido e pedindo o dinheiro pra mãe, pro pai, pra algum familiar ali, pros amigos, né? Clona ali, teoricamente, a sua personalidade ali pra poder enganar e induzir as pessoas a transferir dinheiro pra ela. Isso sem inteligência artificial já acontecia. Agora imagina a pessoa antigamente falava assim, olha, liga pra mim, né?
não vou transferir nada por texto, por exemplo, porque eu quero ouvir a sua voz para saber se é você mesmo. Agora já tá furado, porque agora já dá para imitar a sua voz. A pessoa pode ligar para você e colocar a sua voz falando aquilo que ela quer. Até a sua imagem, já é possível fazer vídeos, inclusive, com você falando até em outros idiomas e tudo mais. Então, realmente, um mínimo de regulamentação será necessário, de fiscalização, para coibir o uso pro mal, né? A gente sabe que a tecnologia, ela é uma ferramenta e ferramentas podem ser utilizadas tanto pro bem quanto pro mal. Cabe aí uma discussão ética e tudo mais também, que a gente inclusive pretende encabeçar essa discussão, essa reflexão dentro da nossa comunidade, lá da Escola do Empreendedor Raiz, trazendo essas questões de valores éticos para o mercado de trabalho e tudo mais, para que a gente possa utilizar essas tecnologias para fazer o bem, para ganhar produtividade, para melhorar os produtos ou serviços que a gente oferece no mercado, para atender melhor os nossos clientes, atender mais rápido, né? Ter um tempo de resposta melhor, respostas melhores. Aliás, se você não viu ainda o vídeo aqui do canal falando sobre a inteligência artificial roubando empregos, depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá, vou deixar um card aqui em algum lugar para você assistir esse vídeo também, que ele é muito importante. Vamos voltar aqui então para a notícia. Para estabelecer regras gerais para o setor, a lei europeia decidiu se basear num sistema de classificação de riscos para os usos específicos de inteligência artificial. Ou seja, cada utilização da tecnologia é analisada pelas autoridades e categorizada de acordo com o potencial de danos que pode causar. São 4 níveis de risco no total, sendo que quanto mais arriscado, mais rígida é a legislação. E o último nível é considerado tão perigoso que é totalmente banido no bloco europeu. O que será que eles baniram no bloco lá, né? O que tem de tão perigoso assim que eles tiveram que cortar, bloquear? Não pode fazer. Vamos chegar no final aqui pra gente entender. Utilizações mais simples de IA, como sistemas de recomendação que analisam o histórico de um usuário para sugerir links e conteúdos, por exemplo, são classificados do nível risco mínimo e não possuem novas regras específicas, devem seguir apenas as leis já vigentes. Isso aqui é muito bom, é muito interessante, eu espero que aqui na América do Sul, no Brasil especificamente, siga mais ou menos essa linha aqui. Por quê? Isso vai ser muito utilizado na educação, por exemplo. Lá no nosso sistema, na nossa plataforma da comunidade da escola, a gente inclusive já tem na nossa esteira de trabalho o desenvolvimento desse tipo de recurso, que é para quando você acessar a plataforma, quando você se cadastrar como para ser um membro da comunidade, você já passe ali por um questionário, um filtro, para que a inteligência artificial analise as suas necessidades, o seu perfil de usuário e indique para você aqueles cursos, aqueles conteúdos que façam mais sentido para que você tenha resultado mais rápido. Ao invés de a gente entregar ali que nem uma plataforma de streaming, por exemplo, um Prime, um Netflix da vida, que tem um catálogo gigantesco de conteúdo ali, você não sabe nem por onde começar, a gente já tem aí plataformas de empreendedorismo que seguem essa linha. Você tem lá trocentos conteúdos falando de um monte de coisa ao mesmo tempo e você não sabe o que de fato funciona para você, o que você deve assistir. Com um sistema desse de inteligência artificial analisando o seu comportamento, a sua necessidade, aquilo que você precisa primeiro, ela vai estudar, fazer um estudo sobre o seu perfil, vai procurar dentro do catálogo ali quais são os conteúdos que atendem você para que você tenha um resultado mais rápido e indica, olha, faça primeiro esse treinamento, em seguida segue essa trilha aqui, ou seja, ela vai personalizar uma trilha de conhecimento para você, para que você tenha o melhor resultado, para que você extraia um resultado mais rápido, inclusive, e atinja seus objetivos, né? Não fique perdido ali no mar de conteúdo. A gente sabe que hoje na internet a gente tem esse problema do excesso de informação, né? E muitas vezes você fica perdido. Então esse recurso vai ajudar muito, a gente vai produzir isso para dentro da nossa comunidade também, para te auxiliar lá e te indicar os melhores conteúdos para você. E se isso manter a mesma determinação da União Europeia, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir utilizar isso para coisas muito boas. Vamos ver os outros níveis de risco então que eles colocaram aqui. O segundo nível é o risco moderado. Aqui entram ferramentas da chamada inteligência artificial gerativa, aquelas que conseguem criar textos, imagens ou sons, como é o caso do ChatGPT. Para essa faixa de perigo, as plataformas de IA precisam seguir algumas normas adicionais. Por exemplo, devem ser transparentes e sempre deixar claro aos usuários que seus conteúdos não são reais e foram criados por robôs. Dessa forma, minimiza-se o risco de notícias falsas e deepfakes feitos para enganar o público. Além disso, as empresas por trás dessas tecnologias devem fornecer resumos detalhados sobre quais textos, imagens e conteúdos em geral foram utilizados para treinar seus sistemas de IA.
além de serem obrigadas a relatar às autoridades qualquer problema identificado com seus produtos. A Adobe, por exemplo, a Adobe tem ali também alguns recursos ali, inclusive gratuitos, que você pode pesquisar e utilizar lá. Se você não sabe utilizar, entra na comunidade que a gente pode te ajudar com isso, mas que você consegue produzir ali com o próprio Photoshop, com o Adobe Express, que você usa a inteligência artificial para produzir algumas imagens. Você coloca um prompt ali, um pedido, né? Eu quero que você crie uma paisagem com um cavalo subindo uma montanha, por exemplo. E ele constrói aquela imagem para você, te dá algumas opções, você pode ir fazendo algumas alterações, só que ele coloca uma chancela ali, coloca um carimbo ali para dizer que aquela imagem foi construída com inteligência artificial. O grande problema é que a pessoa faz o download daquela imagem, joga no outro software e acaba apagando aquele carimbo ali, digamos assim, né? Inclusive, o Google já está desenvolvendo algumas ferramentas para que essa chancela, esse carimbo, seja feito ali nos metadados da imagem, né? Que não sejam possíveis de apagar. É uma coisa que não fica visível a olho nu, mas que um software consegue identificar que aquela imagem não é real. Então isso é muito importante. Esse realmente é um outro risco que a gente tem, que é aquilo que eu falei. Pegar uma foto minha, né, transformar aquela foto num outro local, colocar como se eu tivesse participado de um evento que eu não participei e aquilo me gerar algum problema. Então realmente isso tem algum risco. É necessário que sempre que você utilizar alguma imagem que foi construída com inteligência artificial, que você informe então que aquilo foi feito dessa maneira, para que não haja engano, não venha a produzir nenhum tipo de erro ou desconforto para ninguém, ok? Então é disso que tá falando aqui. Eu acho que é muito válido, é bacana, é ético, digamos assim. Quando a IA é utilizada em um contexto mais sério, como nas áreas de saúde e educação, essa parte me interessa bastante. Ela é classificada no nível risco elevado. Nesse caso, a empresa responsável tem que seguir uma série de regras, incluindo comprovar com dados e análises técnicas de que seus sistemas funcionam e que há medidas para evitar e minimizar riscos, além de estarem sempre sob a supervisão de humanos. Mas, qualquer cidadão europeu poderá submeter reclamações às autoridades se acreditarem que sistemas de IA nesse nível estão afetando negativamente seus direitos. Aqui a gente está falando, por exemplo, do uso para a saúde, por exemplo, né? Imagina que é o seguinte, você, ao fazer um exame, por exemplo, de tomografia, saem ali dezenas, talvez centenas de fotos, de imagens ali do local onde você está fazendo o exame. Vamos falar aqui, exemplo, uma tomografia do cérebro. Então, saem ali centenas de imagens para que o médico possa analisar. Então alguém vai ter que analisar aquelas imagens a olho nu, usar o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem de olhar aquelas imagens, identificar algum tipo de problema, para no final dessa análise humana, visual, ele fazer um laudo. Olha, encontrei tal problema, o problema é assim, assim, assado. Sai um laudo ali, né? Por isso quando você leva ali pro seu médico que solicitou o exame, ele fala, eu quero ver o laudo. Ele ver as imagens para ele não é suficiente, até porque a imagem que você leva é um resumo de todas as imagens que o equipamento tirou ali, né? Ele não dá todas as imagens, então o médico vai olhar, mas ele não vai ter acesso a tudo. O que ele precisa é o que? É o laudo de quem analisou aquelas imagens e certificou que o problema é aquele, ou que não tem problema nenhum. Então imagina que é uma pessoa humana que faz isso. A pessoa, ela tá sujeita a estresse diário, ela pode estar chateada, ela pode estar com ansiedade, com depressão. Esse médico, ele pode estar acometido de várias coisas que podem afetar negativamente ou positivamente a análise dele daquelas imagens. Ele pode errar muito facilmente, como qualquer pessoa erra em qualquer atividade, em qualquer tarefa. Agora imagina usar a inteligência artificial para a gente analisar melhor. Imagina você colocar uma inteligência artificial com uma quantidade gigantesca, inimaginável de dados, e ensinar essa inteligência artificial que quando ela encontrar determinado padrão, que então o resultado é X. Se ela encontrar outro determinado padrão B, o resultado é Y. Então, você acaba otimizando essa análise, ela fica muito mais rápida, a inteligência artificial consegue armazenar e processar uma quantidade de dados muito maior, numa velocidade extremamente impressionante e com uma margem de erro muito menor. A inteligência artificial, ela não está sujeita, por exemplo, ao ambiente onde ela está inserida, né? Ela não fica brava com ninguém, ela não tem emoção, ela não vai errar porque alguém brigou com ela, xingou ela no trânsito e ela chegou estressada, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então também é uma
aplicação muito interessante, muito importante. Várias empresas estão investindo em pesquisa para produzir, para construir esse tipo de solução. Mas imagina, você precisa sempre ter um profissional que é especialista no machine learning, né, que é o aprendizado da máquina, para ensinar ela corretamente e que faça ali uma supervisão dos laudos, né, dos resultados que ela traz, para que se certifique de que ela está fazendo a coisa certa. Então, com o tempo, ela vai aprendendo e ela vai errando cada vez menos, mas no início é preciso um profissional. Olha aí uma profissão do futuro que você tem que ficar de olho. É preciso um profissional para avaliar aquelas respostas, aqueles laudos, alguém que é especialista naquilo, para dizer, olha, isso daqui, essa resposta não foi satisfatória. Da próxima vez que você encontrar esse padrão, você então responda dessa outra forma aqui que é mais adequada. E alguém que possa assinar, no caso aí um médico especialista que possa assinar por aquele laudo, aquele termo ali. Mas é muito mais fácil que um robô treinado, especializado naquele assunto, faça essa análise, entregue essa análise para o médico, para que o médico então só olhe ali e fala, não, beleza, concordo, tá certo, e assine, do que o médico ter que analisar centenas de imagens visualmente, a olho nu, e ficar ali tentando encontrar algum problema. É mais fácil o computador encontrar e falar para ele, ó, o problema tá nessa imagem aqui. Ele vai lá, olha, opa, realmente tem o problema. Então isso é muito bom, é uma aplicação sensacional da inteligência artificial, mas realmente é necessário, tem um risco muito grande, porque já pensou se a máquina endoida lá e começa a dar um monte de laudo errado, fala que não tem nada e a pessoa tá com um problema grave, que ela vai morrer se não encontrar? Então realmente precisa ter regras duras, severas, para que as empresas que vão investir nesse tipo de solução consigam então entregar uma solução de qualidade que vai salvar vidas e não ao contrário. Concorda comigo? Quero saber o que você pensa, deixa aí no comentário e vamos seguir aqui na notícia. Já o último nível é o risco inaceitável. Neste caso, o uso é totalmente proibido nos 27 países que compõem a União Europeia. O que será que é isso? Não será permitido, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para se fazer reconhecimento facial de pessoas em imagens, câmeras de segurança em vias públicas, por exemplo, já que isso configura violação da privacidade. Há exceções, como em casos de ameaças terroristas. Aqui entra uma questão extremamente polêmica, né? Eu já vi alguns políticos no Brasil, inclusive, falando de tecnologia estrangeira que outros países utilizam, que o Japão utiliza, por exemplo, que identifica ameaças criminosas, por exemplo, né? A câmera de poste ou a câmera do policial, que se ele tiver numa multidão, essa câmera tá filmando todo mundo ali. E se ali tiver um fugitivo no meio daquela multidão, por exemplo, a inteligência artificial daquela câmera vai conseguir fazer uma análise dos pontos do rosto daquela pessoa, identificar ela e falar, olha, tá aqui um criminoso fugitivo. Então, também acredito que seja uma aplicação muito importante, muito interessante para a inteligência artificial, mas isso pode infringir a privacidade de todas as outras pessoas que estão naquele ambiente, concorda comigo? Então, é uma discussão realmente muito complicada, é uma... Daniel, me ajuda a palavra, como é que fala quando a coisa é... Invasão de privacidade? Não, polêmica. É uma coisa muito polêmica. É uma coisa muito polêmica. Eu quero saber o que você pensa disso aí também. É válido? É válido, por exemplo, infringir a minha privacidade? Bom, eu não tenho problema com relação a isso. Eu não devo nada pra justiça, não tô enganando ninguém, não tô fugindo de ninguém. Então, se me filmar ali que eu tô em algum lugar, eu tenho certeza que eu não vou estar em nenhum lugar proibido que eu não deveria estar. Mas se você tá fazendo alguma coisa de errado, então talvez você tenha que se preocupar. Também estão banindo os chamados algoritmos de pontuação social, sistemas de IA que analisam dados de pessoas e as dividem em classes diferentes baseado em características pessoais, status socioeconômico e comportamento, um uso claramente discriminatório. De fato, esse daqui é um uso, por exemplo, que eu não vi ainda, não conhecia, não sei nem como seria essa aplicação. Na China tem isso, né? Eles usam isso. Na China? O tempo todo o pessoal se respeita a lei de trânsito, se joga coisa no chão, tudo eles estão vendo. Isso vai pro score social deles. E com base nesse score tem, cara, crédito, conseguir estudo, escola, muda tudo, mano. Eles classificam as pessoas ali pelo comportamento. Interessante e preocupante também, né? Imagina uma coisa dessa no Brasil. Tenho até medo do que pode acontecer. Interessante isso daí. A lei também proíbe o uso de IA para o chamado policiamento preditivo,
que eu não sei dizer o que significa, de repente você pode pesquisar e colocar no comentário aqui pra gente. Algoritmos que tentam prever quais pessoas são mais prováveis de cometer crimes e em quais contextos a fim de evitá-los. Eu já vi políticos falando que já existem soluções, por exemplo, que analisam uma região, por exemplo, onde tem maior incidência de crimes e quais os horários que aqueles crimes acontecem para poder prever uma maior probabilidade de outras ocorrências naquele local e já colocar policiamento antecipado, alguma coisa do tipo, aviso das pessoas, para que as pessoas tomem cuidado por ali. Eu acho que é uma boa aplicação também, mas tem a ver com isso daqui e realmente é complicado, né? Você querer prever se alguém vai poder cometer um crime futuro por conta do comportamento dela. Não sei, eu não sei o que pensar. O que você acha? Deixa no comentário. Algumas empresas privadas oferecem esse tipo de serviço, especialmente nos Estados Unidos, com um enorme problema. Não há evidência nenhuma de que funcione. E pior, há fortes indícios de que esses programas só reproduzem vieses classistas e racistas, classificando, por exemplo, pessoas negras como mais provável de cometer delitos do que brancas. Como não há nenhum tipo de regulação sobre o setor, essas empresas não são obrigadas a divulgar seus critérios e detalhes dos seus softwares. Ou seja, há pouquíssima transparência. Realmente, é complicadíssimo isso daqui, complicadíssimo, tem que ter essa transparência, né, tem que divulgar como que ela chega no resultado daquilo ali, por que ela tá indicando que tal pessoa pode cometer algum crime ou não, enfim, é complicado. De fato, eu acho que no geral, acredito que a União Europeia tá indo num bom caminho aqui, tá classificando bem esses status de risco de cada aplicação, e aí vem encerrando aqui dizendo que em discussão desde 2021, então eles já estão discutindo isso daí já há pelo menos 3 anos, a legislação europeia foi aprovada com ampla maioria, 523 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções. A previsão é que ela entre em vigor a partir de maio deste ano. E como que tá no resto do mundo, então, né? Se a União Europeia está tratando dessa forma, como que o resto do mundo enxerga essa questão? Apesar de ser a primeira, a União Europeia não é a única nessa empreitada. A ideia de regular a IA está em pauta desde meados de 2019, quando os legisladores de Taiwan começaram a discutir o assunto. Até agora, a ilha não aprovou nenhum texto do tipo. Alguns outros locais têm legislações limitadas, mas nenhuma tão abrangente e generalizada como a do bloco europeu. Antes da União Europeia, o único país a lançar um arcabouço regulatório mais amplo foi a China, que é, acho que mais ou menos o que o Daniel tava falando aqui pra gente, mas com a diferença de que ele não veio pela via legislativa, provavelmente por imposição, né? As regras foram decididas e publicadas pela administração do ciberespaço da China, o órgão público que regulamenta a internet do país. Entre as normas chinesas está a necessidade de se ter uma licença estatal para lançar um serviço de IA generativa. Então lá na China, se você quiser produzir uma solução dessa de inteligência artificial, você tem que fazer algum acordo com o governo, pagar algum imposto, alguma coisa, tem que ter uma licença estatal. Provavelmente eles se tornam até sócios da sua empresa para que você possa produzir. O Brasil não fica muito atrás. Ainda em fevereiro de 2020, a Câmara dos Deputados começou a discutir um projeto de lei, mas o texto inicial foi considerado genérico e raso demais e não foi para frente. Em 2023, um outro projeto nasceu no Senado, elaborado em parceria com uma comissão de especialistas e juristas. Mais completo, esse texto se baseia na mesma lógica de classificação de riscos da União Europeia. É uma inspiração clara, diga-se de passagem. Mas a versão brazuca dá um passo extra, possibilita a responsabilização do fornecedor ou do operador da ferramenta de IA em casos de danos específicos causados por seus produtos. A expectativa é que a proposta seja votada em abril pelos senadores. Aqui a gente precisa inclusive entender, compreender, por exemplo, o nosso papel na sociedade, de cobrar as nossas autoridades e acompanhar esse tipo de votação, como é que tá a tramitação desse tipo de projeto, porque isso vai afetar diretamente o nosso dia a dia, principalmente nós como empreendedores, porque se você quer utilizar a inteligência artificial no seu negócio, se você quer ser um produtor, um construtor de soluções utilizando a inteligência artificial, você precisa entender a regra do jogo, saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Quando a gente fala aqui da responsabilização dessas empresas, desses fornecedores, que é para onde o Brasil tá partindo aqui, a gente precisa realmente tomar muito cuidado. É importante quem cometeu o erro seja responsabilizado? Obviamente que sim, com certeza. Mas quem é que determina de onde saiu o erro, quem errou, por que errou? Porque a inteligência artificial, ela tem uma particularidade, por exemplo, que é o usuário. Então você pode ter uma boa solução mal utilizada por um usuário que não tem conhecimento, não sabe utilizar e que pode utilizar de maneira incorreta. Vamos falar da inteligência generativa, como o ChatGPT, como foi citado aqui, que tem um risco médio. Se você não souber como fazer as perguntas adequadas para o ChatGPT, você tem uma chance maior dele alucinar. Isso é um jargão técnico ali do pessoal que mexe com inteligência artificial, que a alucinação
treinação da IA é simplesmente ela te trazer uma informação que ela não sabe de onde ela tirou. Ela pegou textos jogados, ela construiu um texto para te dar uma resposta, mas que não é um dado real, não é um fato acontecido. Então ela traz um texto ali que parece legal, que é muito bem escrito, você fala, pô, bacana, mas que se você não for pesquisar e validar aquela informação, você pode estar disseminando uma fake news, disseminando uma informação falsa por aí. E tudo pode ter partido do prompt. O que é o prompt? É o pedido. É o que você está pedindo para a IA gerar para você. Se você faz essa pergunta mal feita, a resposta pode ser mal feita. Se você entende como fazer a pergunta da forma correta, você tem uma chance muito grande de ter uma resposta de maior qualidade. Isso é o que a gente chama de engenharia de prompt. Mais uma nova profissão que você tem que estar atento. Você pode ser um engenheiro de prompt. Inclusive, nós também temos na esteira da comunidade lá, da Escola do Empreendedor Raiz, um curso prático de engenharia de prompt para você aprender a usar a inteligência artificial, especificamente o ChatGPT e outras, para que você extraia o melhor delas, para que você aprenda a fazer as perguntas corretas para extrair as respostas com a maior qualidade possível. Engenharia de prompt. Então, se a pessoa que está usando não souber utilizar direito e extrair uma coisa errada, incomum, e ela disseminar aquilo, será que é justo a gente responsabilizar o criador da solução? Não sei. Também é uma outra coisa polêmica. Vai gerar muita discussão, muito debate. Cabe a gente estudar bastante e acompanhar o trâmite desse tipo de situação lá no Congresso. A gente não pode ficar alheio a isso, porque vai impactar as nossas vidas, as nossas empresas e os nossos negócios. Até mesmo nos Estados Unidos, pouco efeito a intervenções estatais em empresas privadas. Parece haver consenso para a regulação. Em setembro de 2023, executivos de grandes empresas de tecnologia, incluindo Elon Musk, da Tesla, Mark Zuckerberg, do Facebook e Sam Altman, da OpenAI, a criadora do ChatGPT, se reuniram com políticos no Congresso americano para discutir o tema. Na audiência, senadores e deputados de ambos os partidos concordaram que algum tipo de regulamentação precisa existir. Os detalhes desse processo, porém, são nebulosos. Uma sugestão é a criação de uma agência governamental ligada ao governo federal americano só para supervisionar as companhias do mercado de IA. Por enquanto, porém, a discussão está apenas no campo das ideias. Gente, o fato é que assim, nós precisamos de algum nível de regulamentação, a gente precisa de regras para esse jogo e principalmente a gente precisa de um uso ético, com valores e ideais de uso para o bem dessa tecnologia que vai ajudar muito, vai salvar vidas, vai melhorar a produtividade, melhorar produtos, serviços, vai melhorar tudo. Mas é óbvio que tem pessoas que vão utilizar isso pro mal. É como você utilizar uma faca. Uma faca é feita para cortar pão, para usar na cozinha e tudo mais, mas infelizmente tem gente que usa isso para fazer o mal para outras pessoas. Então a gente precisa ter essa discussão ética, a gente precisa estudar cada vez mais para a gente aprender a aplicar, extrair o melhor para nós e para os nossos clientes, as pessoas que trabalham e convivem conosco. Concorda comigo? Quero saber o que você acha desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Agora sim, gostou do conteúdo? Entendeu? Extraiu alguma coisa de bacana daqui? Aprendeu? Deixa o seu comentário e deixa o seu like. O seu joinha é importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora. Ative o sininho de notificação e inscreva-se lá na comunidade da Escola do Empreendedor Raiz. E eu mal posso esperar para fazer network com você lá dentro. Eu quero ver você nos nossos treinamentos, nos nossos cursos e trocar negócios com você. Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo. Quero responder o seu comentário aqui embaixo, ok? Até breve!